Ao ligar cabos para alimentar barramentos pente, o que é melhor? Ligar no centro ou nas extremidades? Quer saber a resposta na teoria e na prática com termografia? Então se liga! Talvez você já tenha ouvido falar que ao ligar um cabo para alimentar um barramento pente, a melhor opção seria fazer isso no centro do barramento, para melhor divisão da corrente. É possível também que você já tenha ouvido a teoria de que é melhor ligar mais perto do disjuntor geral os disjuntores de maior valor de corrente, deixando mais distantes aqueles de menor valor. Será que essas duas teorias fazem sentido? Vamos ver na prática com a ajuda da termografia? Mas antes, não se esqueça de verificar se está inscrito no canal e, se gostar do vídeo, compartilhe e deixe seu like. Para o nosso teste com termografia, vamos utilizar essa simples montagem. Eu tenho aqui disjuntores curva C de 16 amperes até essa posição. Esses dois últimos são dois disjuntores também curva C de 32 amperes. Nós vamos ter uma corrente total circulando aqui em torno de 70 amperes e vamos dividir, essas correntes estão divididas aqui em várias cargas de valores aleatórios. Eu vou ter aqui valores menores, como esse aqui, de 5 amperes, para todos esses disjuntores de 16 amperes. Então, vou ter menores correntes para esses disjuntores. Vamos fazer mais uma conferência aqui, algo em torno de 4,3. E esses dois últimos circuitos, a gente vai simular, então, cargas diferentes, 16,5 ampere, aproximadamente, em cada um deles. 16,5, 16,6. Então, eu tenho, não é um desequilíbrio de fases. O que é bom ficar bem gravado na mente de vocês. Isso é um barramento monopolar, um barramento monofásico que está atendendo a esses disjuntores. Eu tenho correntes diferentes para circuitos diferentes, não é um desequilíbrio. Eu posso fazer a mesma analogia caso fosse uma das fases de um sistema bifásico ou trifásico. Isso é muito importante de estar na mente. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos alimentar o barramento. Evidente que esse cabo estaria vindo de um disjuntor geral. Então, nós estamos alimentando esse barramento pente pela extremidade, ou seja, eu estou com os circuitos de maior corrente mais distantes do ponto de entrega da corrente. Depois faremos a mesma analogia com o cabo transferido para outra extremidade, ou seja, ele vai ficar próximo dos disjuntores de maior corrente. E por último, nós vamos fazer o mesmo teste com o barramento, com o cabo entrando no barramento no centro, com igual distância entre essa extremidade onde eu tenho valores menores de corrente, quanto para essa onde eu tenho os disjuntores de maior valor. No nosso primeiro teste, vamos então colocar o condutor principal no lado esquerdo do barramento, mantendo a maior distância dos disjuntores com maior valor de corrente. Passados 10 minutos, nós tivemos a temperatura de 33,2 graus no local onde o cabo está alimentando o barramento, e 29,9 graus no ponto mais distante, que é onde estão os disjuntores de maior valor de corrente. Vamos mudar agora a posição do condutor principal, ele vai ficar mais próximo dos disjuntores com maior valor de corrente. Vamos esperar a temperatura estabilizar, ela estabilizou num valor de 33,7 graus, bem próximo do valor do teste anterior, e medindo no outro extremo, no lado esquerdo, nós tivemos 29,7 graus. Podemos concluir aqui que não tivemos muita diferença em alimentar em uma extremidade ou na outra. Vamos mudar agora o condutor para o ponto central do barramento, aguardar também a estabilização da temperatura nesse ponto, para poder vermos o que nós vamos ter nas duas extremidades, no lado esquerdo e no lado direito. Quando a temperatura no ponto central chegou próximo dos valores anteriores, nós temos do lado esquerdo 29,9 graus novamente. Vamos agora mudar o ponto de medição, um dos pontos, para o lado direito para fazer um comparativo. Nesse local, nós temos agora 31,9 graus com a temperatura no ponto central em 32,8. Tivemos um valor mais alto de temperatura comparando os dois extremos. Por que isso acontece? Porque a corrente está entrando em um ponto central e eu tenho um espaço muito menor de barramento, tem uma distância muito menor entre esse ponto e os disjuntores de maior valor. Isso vai fazer com que o barramento de cobre aqueça, porque o cobre, além de ser um bom condutor de corrente, é também um bom condutor de calor.
e por isso eu tive essa diferença de temperatura. Nos dois extremos que fizemos anteriormente, não tivemos diferença, porque eu tenho sempre um ponto de maior valor de temperatura, que é onde a corrente está circulando totalmente, e como o cobre é um bom condutor de calor, essa temperatura tende a alastrar por todo o barramento e estabilizar em um determinado momento. Mas vale lembrar que estamos falando a todo momento de diferenças de temperatura que estão aí na casa de 1,5, poucos graus de diferença entre cada um desses extremos. Então podemos concluir que não fará a menor diferença o posicionamento desde que você respeite a capacidade de condução de corrente do barramento, como no nosso experimento. O nosso barramento é de 80 amperes e estamos utilizando uma corrente de 70 amperes. Mais importante do que o posicionamento dos cabos e disjuntores é o correto dimensionamento desses dispositivos e principalmente do barramento, pois a termografia não deixou dúvidas. De um jeito ou de outro, toda a corrente elétrica vai passar em algum momento por um único ponto. Além disso, geralmente quem vai determinar o posicionamento dos disjuntores no QDC é o quadro de cargas para um perfeito balanceamento das fases, por exemplo. Se quiser ver mais vídeos sobre barramentos aqui no canal, eu vou deixar alguns cards aqui na tela. E não se esqueça de seguir a Eletricity nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde acabamos de atingir a marca de 30 mil seguidores. Até a próxima!